Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. É isso aí, meu diretor. Muito boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia 2, de Geografia Física, na qual falaremos sobre solos. Meu nome é Leandro Almeida e essa é a primeira de uma sequência de 2 aulas para falar sobre esse assunto. Aliás, eu quero informar todo mundo, relembrar, que a aula de hoje é gravada, então se você tiver alguma dúvida, manda lá para o meu Instagram, Leandro Almeida Gel. Em algum momento, prometo, eu vou te responder. Essa aula é uma aula famosa, aliás, é nela que aconteceu a fatídica e famigerada situação em que eu dormi enquanto explicava, né? Parece que não faz sentido, mas eu sou desse, né? Sabia, Thiaguinho, que eu já dormi enquanto andava de moto? Algumas vezes, inclusive. Bati de moto na traseira de um carro enquanto dormia. E, claro, por que não dormir dando aula? Para quem não sabe, para quem está perdido, acho pouco provável, o que aconteceu? Alguns anos atrás, eu morrendo de sono, tendo dado aula o dia toda, a semana toda, na época, se eu não me engano, eu dava aula na quinta-feira, não era sexta não. E aí, eu cheguei aqui para poder fazer a aula cheio de sono, e o estúdio tem muita luz, e eu tenho uma certa fotofobia, e aí quando a luz está muito forte, fica me incomodando um pouco, aí o olhinho vai dando uma fechada. E aí, irmão, com o sono, cansado o dia inteiro, a luz forte, tô fechando o olhinho, é vala, né, cara? Então, no meio da explicação, o que aconteceu? Dormi. O cérebro deu uma desligada. E aí, aconteceu o que muitos de vocês sabem que aconteceu. Eu dormi e falei arroz, ao invés de falar solos. Quem quiser ver esse momento, essa cena, uma das cenas mais clássicas, mais marcantes da história do ProEnem, vai aí no YouTube, no aula nossa de solos, que tá disponível. Só escrever ProEnem Solos. ProEnem Solos, é certo. Aí você vai ver que tem um momento da aula que é o mais visitado, né? Que é tipo uns 26 minutos, se não me engano, 28, mais ou menos aí. Tu vai achar fácil. Eu, se fosse você, caso nunca tenha visto isso, iria lá olhar para se divertir, para rir um bocado e depois voltaria aqui para nossa aula de agora, tá bom? Vamos que vamos lembrar do seguinte, na última aula o papo foi relevo. Relevo formado pelos agentes externos e relevo do Brasil. A gente teve 2 aulas sobre relevo. A primeira já tem 2 semanas, foi aquela na qual eu falei sobre o tectonismo, sobre o vulcanismo, sobre os abalos sísmicos, ou seja, sobre os agentes endógenos, internos, que formam o relevo. Aí, semana passada, o papo foi sobre os agentes externos, que modelam o relevo, o intemperismo e a erosão. E com isso, a gente pôde falar dos diferentes tipos de relevo e do relevo do Brasil. Olha que coisa linda aqui, ó. Essa é uma projeção com uma extrapolação, claro, né? Para mostrar a variação do terreno do Brasil. Você sabe que o Brasil não é um país com uma elevação de terreno muito expressiva. Por exemplo, na América do Sul, a gente tem uma parte aqui a oeste que é muito mais alta que o território brasileiro, que é da Cordilheira dos Andes. O Brasil não tem áreas suas na Cordilheira dos Andes. O que temos de mais alto são as serras do Atlântico Leste e Sudeste e algumas localidades aqui
na parte mais setentrional, mais ao norte do Brasil, mas a maioria do território do Brasil é composta por terras baixas, com destaque para a planície do Pantanal, para a planície amazônica e para as planícies litorâneas. Ah, mas cuidado, hein? Não é porque o Brasil tem predomínio de terras baixas, e eu citei aqui as planícies, que isso signifique que temos predomínio de planícies. Parece contraditório? Não, não é não. Qual o lance? O lance é que boa parte do território brasileiro é composto por planaltos e por depressões, só que são planaltos já muito desgastados. Entende? Não são planaltos muito elevados. A maioria do território brasileiro, inclusive, tem altitudes inferiores a 1.000 metros. Claro, tem alguns lugares ali acima de 2.000, uma outra área que fica ali na barreira de 3.000 metros, mas não muito mais do que isso. Então o Brasil, repito, é um país que tem um relevo predominantemente desgastado pela ação do intemperismo e da erosão. Feita essa micro-revisão, vamos falar sobre solos. E eu já disse, são 2 aulas sobre esse assunto. Na aula de hoje, eu vou te falar sobre pedogênese e de que forma cada um dos fatores de formação do solo atua. Depois, vou te falar sobre horizontes do solo, as camadas do meu solo e sobre tipos de solo. Quero começar mostrando essa imagem aqui, que é uma imagem de uma manchete, uma chamada de uma matéria de jornal, que fala sobre como o mau uso dos solos fará esses solos férteis caírem pela metade até 2050. Gente, as mudanças climáticas em curso tendem a fazer com que vários dos lugares que hoje são agricultáveis ou que hoje possuem biomas com grande biodiversidade percam essa fertilidade e essa biodiversidade, e a tendência é que isso aconteça já nas próximas décadas. Para completar, tem muitos locais cujo uso antrópico é extremamente danoso e tende a provocar problemas como a desertificação, a arenização ou a salinização. A gente vai falar sobre tudo isso na semana que vem. Mas eu queria já chamar a atenção para esse ponto, para que você entenda que a geografia que estuda os solos não é meramente física, porque os recursos da natureza são fundamentais para a nossa sobrevivência. Mesmo que nós já tenhamos hoje muita tecnologia para produzir alimentos das mais variadas formas, que tenhamos criado sementes geneticamente modificadas e uma série de outras novidades, a verdade é que a natureza ainda é algo essencial para a nossa sobrevivência. E isso inclui a manutenção da fertilidade dos solos. Dito isso, vamos falar sobre o que é a pedogênese, que é o processo que leva à formação e à constante transformação de um solo. A Terra, quando se formou e quando era um bebezinho planeta, há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, não tinha solos, porque ela não tinha nem crosta. Você sabe disso. A gente falou sobre o assunto na aula de geologia. Aos poucos, o nosso planeta, que só tinha 2 camadas, o núcleo e o manto, começou a se esfriar, porque começou a se formar uma camada gasosa, uma atmosfera. A atmosfera permitiu, então, o resfriamento da superfície da Terra, formando uma crosta terrestre, uma litosfera. E essa litosfera, formada por rochas magmáticas, metamórficas, sedimentares, está o tempo inteiro exposta, você sabe, falamos disso semana passada, à ação do intemperismo e da erosão. Então, o tempo inteiro eu tenho rochas podendo se transformar em sedimento. Assim como eu tenho seres vivos que podem morrer e cujos corpos e resíduos orgânicos também viram sedimento. E é a soma, a mistura entre esses materiais inorgânicos que um dia foram rocha e orgânicos que um dia foram seres vivos
que dá origem a um solo. Um solo não é algo morto, mas também não é exatamente algo vivo. É uma mistura das duas coisas. O solo é um material dinâmico, em constante transformação, composto pela mistura, pela mescla de materiais inorgânicos e orgânicos, e cuja mistura é o resultado da ação conjunta desses 5 fatores aqui. De acordo com o tipo de clima, de acordo com o tipo de relevo, de acordo com o material de origem, enfim, de acordo com cada um desses fatores, o solo vai ter um conjunto de características. Ele pode ser mais raso ou mais profundo. Ele pode ser mais fino ou mais grosso, mais escuro ou mais claro, mais ou menos fértil. Tudo vai depender da combinação desses fatores. E aí agora o que eu vou te mostrar é como é que cada um desses fatores atua de maneira isolada. Lembrando que o resultado final é da mistura de todos eles. Então, por mais que eu te fale, olha, num clima com essas características, a tendência é o solo ser desse jeito. Não é que sempre vai ser assim. A tendência é essa. Porque o resultado também vai depender dos outros fatores, ok? Então vamos fazer a análise da ação individual de cada um desses fatores que compõem um solo. Começando pelo que eu chamo de rocha-mãe, ou material de origem, ou material parental. Todo solo se forma pela transformação daquilo que um dia foi uma rocha, ou pela transformação do que um dia foi um outro solo. É isso mesmo. Um solo pode vir a se transformar num outro tipo de solo. E pode se transformar em outro depois. E seguir se transformando ao longo dos milhares de anos. Aqui, eu tenho um exemplo de um terreno onde há rocha basáltica e arenito. São 2 tipos de rocha diferentes. De acordo com qual rocha tivermos presente no ambiente, o solo será mais claro ou mais escuro, mais ou menos fértil, mais ou menos poroso, mais ou menos permeável. Muitas das características, a maioria das características de um solo estão relacionadas a qual é o seu material de origem. Olha para esse pequeno texto que está aqui do lado, acompanhando a nossa imagem. O material de origem pode condicionar um bom número de características do solo. Sobretudo, atenção a isso aqui, sobretudo nos mais jovens, ou formados sob clima frio ou seco. Por quê? Pensa, se o solo ainda é muito jovem, o tempo não influenciou tanto. Se o clima é frio ou seco, o clima ainda não teve, através da água, condições para transformar muito aquele material. Então, muito do que eu tenho ali no solo vai ser o resultado de qual foi o seu material de origem. Ele vai ter muita semelhança com o seu material de origem. Eu vou encontrar ali presentes muitos dos minerais que estavam na rocha, que foi decomposta para dar origem àquele solo. Entendido? Por exemplo, o nitossolo é o nome técnico de um solo que popularmente é chamado de terra roxa. Esse solo é muito fértil. Por quê? Porque ele é formado pela decomposição do basalto, que é uma rocha vulcânica, uma rocha magmática vulcânica, também chamada de magmática extrusiva, porque se consolidou no exterior da Terra. Lembra disso, tá? Magmática é sinônimo de ígnea. Mesma coisa. Vulcânica, sinônimo de extrusiva. O basalto é uma dessas rochas. Aí a combinação de palavras fica a teu critério. Quer chamar de magmática vulcânica? Magmática extrusiva? Ígnea vulcânica? Ígnea extrusiva? Tanto faz. São as palavras que você pode usar para falar do basalto. Essa rocha que, quando transformada, vira terra roxa,
um solo avermelhado, o nitossolo, muito presente no oeste de São Paulo e no estado do Paraná, o que confere a esses lugares uma boa fertilidade para a agricultura. Ok? Olha aqui, ó, para essas imagens. Repara que, dependendo do material de origem, você vai ter uma textura média, uma textura argilosa, você vai ter materiais mais grosseiros, ó, neossolo flúvico, um solo aluvial. O que é isso? Formado por materiais do aluvião, materiais que vieram de um rio. Olha aqui um monte de cascalho, um monte de sedimento grosseiro que certamente se depositou aqui porque foi transportado por um rio. O rio estava lá transportando sedimentos, uma hora eles ficaram depositados. E aí foram sendo compactados, deram origem a esse solo. Aqui, repara como nesse lugar que está longe do rio, você não vai encontrar esse tipo de sedimento grosseiro, tá vendo? Então a granulometria do solo, o tamanho do grão, nesse caso, está diretamente relacionado a se o lugar era próximo ou longe de um rio. Se ele estava perto e foi influenciado pela rocha basáltica ou pelo aluvião e pelos sedimentos que vieram desse curso fluvial, tá bom? Atenção para algumas palavrinhas aqui. Neossolo, o que é isso? Neo, jovem. Solo jovem. O neossolo é um solo geralmente muito raso e jovem, recém-formado. O latossolo é o solo que é o mais comum aqui no Brasil. É um solo que é bastante profundo, porém muito ácido. Isso é um problema. Mas é possível resolver. Daqui a pouquinho eu te falo como. Antes, olha aqui. Agora eu quero falar sobre a influência do clima no solo. Situação inicial. Uma rocha exposta que começa a sofrer com a ação da chuva. Imagina que o lugar é muito úmido. Quanto mais chove, a tendência é que de cima para baixo, essa água que se acumula sobre o terreno comece a amolecer a rocha, a transformá-la. Você sabe o que é isso? Intemperismo químico. Então, a água que se acumula e provoca um intemperismo químico, aos poucos, vai transformando o que era rocha em solo. Então repara, olha que interessante. A pedogênese começa de cima para baixo. Então quanto mais eu for cavando, eu vou encontrar a rocha matriz. Ou um solo menos transformado. Olha aqui, ó, os pedacinhos de pedra que eram dessa rocha e que ainda não foram transformados. Agora, olha aqui nessa imagem, que já pressupõe que a gente teve mais tempo de chuva. Como é que o solo já é mais profundo. E que quanto mais tempo de chuva e maior é a formação do solo, mais vegetação consegue crescer. Não dá para uma árvore dessa crescer num lugar onde o solo é muito raso, primitivo. Agora, onde o solo é maduro, profundo, bem desenvolvido, a vegetação consegue crescer. Uma vegetação de grande porte. Porque aqui o clima chuvoso já colaborou bastante para que tivéssemos esse processo de pedogênese, tá? Então, guarda essa informação. Em lugares de clima úmido, chuvoso, a tendência é a de que aconteça mais pedogênese. E com isso, a tendência é a de que os solos sejam mais profundos, mais bem desenvolvidos, mais bem drenados. Por outro lado, em lugares muito secos, muito frios, a tendência é a de que o solo não se aprofunde tanto. É a de que o solo seja raso. E nesse solo raso, pouco desenvolvido, o que é que vai aparecer muito? O conjunto de características do material parental, da rocha-mãe, do material de origem. Entendido? Agora, olha só. Calma. Não sai daí da aula agora achando que então todo lugar onde chove muito terá um solo maravilhoso, ótimo para agricultura, muito fértil. Não é bem assim não. Quer um exemplo? A Amazônia.
A Amazônia é um local onde o clima é bastante chuvoso, o que permite a formação de solos profundos, o que por sua vez garante a possibilidade de muitas plantas crescerem. Ok? Só que há um problema aí também. Eu quero te mostrar muito rapidamente no outro quadro ali, porque na verdade eu vou explicar isso semana que vem, mas quero adiantar agora. Chega aí. Imagina que eu tenha 2 lugares planos e muito chuvosos. No primeiro caso, mas com pouca chuva no segundo caso. Nesse aqui, a água vai se acumular no solo, promover intemperismo químico, infiltrar e formar um solo bastante profundo. Aqui, com pouca água, vai haver pouco intemperismo químico, pouca pedogênese, então o solo é raso. Só que sabe o que vai acontecer também? Nesse solo aqui, que é numa área plana e que recebeu muita infiltração da água e por isso ficou profundo, um problema chamado de lixiviação. A lixiviação é o que acontece quando a água leva embora os nutrientes do solo. Olhando, você não identifica isso. O solo está ali, profundo, bonito, só que pobre. Pobre em nutrientes. Ao contrário desse, em que os minerais da rocha-mãe, do material de origem, continuarão presentes. Porque não houve esse processo de lavagem, de lixiviação, feito pela água da chuva. Então guarda, porque isso vai ser assunto da semana que vem, em que eu vou te falar melhor sobre erosão e lixiviação, mas já dei um spoiler para você poder compreender um pouco de como acontece esse fenômeno. Vamos voltar para lá? Para agora falar do relevo. Porque nessa imagem aqui, eu tenho um exemplo do que é que acontece numa área íngreme e numa área plana. Numa área plana, a tendência é que o solo seja mais profundo. Numa área íngreme, a tendência é que ele seja mais raso. Como assim, professor? Não entendi. Olha, e você vai entender. Se a área é íngreme, quando chove, a tendência é a de que a água não consiga ficar parada aqui. Ela vai escorrer lá para o fundo do vale. Então aqui, como a água não fica parada, ela pouco provocará intemperismo químico. Com isso vai ser difícil transformar a rocha em solo. A tendência então é de que eu tenha pouca pedogênese e que o solo seja raso, onde você vai ver frequentemente muitos pedaços de pedra. Às vezes a rocha vai estar exposta ali. Olha aí esse exemplo. É um neossolo, um solo jovem, litólico. Litólico, rochoso, cheio de pedaços de pedra. Tu dá uma pasada ali, ó, pá! E vai encontrar uma pedra logo de cara. Por quê? Porque a pedogênese nessa área íngreme não é tão forte. Agora, aqui, numa área plana, se chove bastante, a água tem condições de infiltrar e fazer o que eu expliquei agora há pouco. Promover essa transformação da rocha em solo, fazendo com que o solo seja profundo, bem drenado. Só que aí, lembrem-se, junto com a formação de um solo profundo, costuma haver a lixiviação que leva embora seus nutrientes. E aí o solo se empobrece. O que para o uso agrícola vai exigir algum tipo de ação, algum tipo de correção, o uso de algum tipo de adubo, algum fertilizante, seja um adubo natural ou industrializado. Ok? Então vamos lá para outro quadro para eu te falar um pouco mais sobre o caso do relevo. Chega. Exemplo 1, solo num relevo plano. Exemplo 2, solo num relevo íngreme. Imaginemos que nos 2 lugares chova exatamente a mesma quantidade.
na mesma época do ano, que o clima seja igual. Nessa área vai acontecer o que eu expliquei aqui. A água vai se acumular, vai se infiltrar, a pedogênese vai acontecer e a tendência é de que tenhamos um solo profundo, porém empobrecido em termos de nutrientes. Já nesse outro caso, a água, ao invés de infiltrar, vai escorrer pela superfície. O resultado é que a tendência é a de termos um solo raso, ok? E já adiantando também algo que vamos falar melhor na semana que vem, assim como nesse lugar aqui, a tendência é de que eu tenha mais lixiviação por causa da infiltração da água. Aqui, a tendência é a de que eu tenha mais erosão por causa do escoamento superficial, ok? Onde a água escoa pela superfície, erosão. Onde ela infiltra, lixiviação. Os dois são problemas. Problemas que acometem o solo, que geram consequências ruins, que serão abordados na próxima aula. Mas são problemas diferentes, que envolvem os diferentes caminhos que a água pode percorrer. Vamos lá. Para falar agora da vegetação. Imagina o seguinte, plantas como essa aqui não vão conseguir crescer se não houver solo. Então dá para dizer que a vegetação é uma consequência do solo? Claro que dá. Claro que dá. Mas ela também é causa. Como assim? Quando começa a se formar um pouquinho de solo, como nessa imagem aqui, isso já permite o desenvolvimento de algumas espécies vegetais, como líquens e vegetação rasteira. Essa vegetação vai, a partir daí, jogar matéria orgânica no próprio solo, o que o ajuda a aumentar a sua fertilidade. Então veja, a vegetação que só cresce quando há solo, porque a planta não vai conseguir crescer numa pedra, salvo uma ou outra exceção, vai, a partir do seu desenvolvimento, dar ao solo mais fertilidade, permitindo que outras plantas maiores possam crescer. Aqui, ó, eu tenho a imagem de um vasinho de planta que estava lá na minha casa, para mostrar a vocês que eu sou um péssimo pai de planta. Tentei, durante a pandemia, começar a criar algumas plantinhas e todas elas tiveram o mesmo fim trágico. Isso aqui que você está vendo, ó, a destruição completa. Tanto é que eu desisti de criar planta e comecei a criar gato. Até agora consegui manter 4 dos meus 5 gatos. Um deles morreu? Morreu. Mas não foi culpa minha não. Infelizmente ele teve uma doença grave, leucemia felina, FeLV, e aí não conseguiu resistir há muito tempo, mesmo fazendo várias transfusões de sangue. No caso da plantinha, foi minha sim. Eu sou um péssimo pai de planta, repito, por isso que eu já desisti, para poder não matar outras dessas belíssimas espécies vegetais. E o que acontece aqui sabe o que eu fiz? Reguei demais. Tá ligado no ditado que água demais mata a planta? Pois é, não para todas. Tem planta que vive dentro d'água. São as hidrófitas. Mas a maioria das plantas morre quando você coloca água demais. Ela fica afogada, coitada. E o que eu fiz aqui foi jogar água demais. E aí o que eu provoquei foi lixiviação. Empobreci o solo, tirei nutrientes e não tive lá a preocupação de colocar adubo, enfim, fazer o trato que deveria. Então você, se for cuidar de plantinhas na sua casa, saiba que elas vão conferir ao solo fertilidade, mas que você precisa ter cuidado com o excesso de água para poder não promover um processo de lixiviação. E aqui eu tenho uma imagem que mostra os perfis de um solo que serão mais profundos quanto mais tempo de formação o solo tiver. Como assim? A gente já falou sobre a influência do clima, do relevo, do material parental, da rocha-mãe e da vegetação sobre um solo. Faltou falar do tempo. E qual é a lógica
do tempo e a influência dele na pedogênese? Simples. Num solo jovem, a tendência é a de que você tenha pouca profundidade. Num solo mais velho, a tendência é a de que ele seja mais profundo. E sendo mais profundo, ele tende a ter mais camadas, sendo que as camadas de um solo a gente vai chamar aqui de horizontes, tá bom? Esse aqui é então um exemplo esquemático de um solo e dos seus vários horizontes. É um perfil de solo, sendo que na parte superior do solo costuma ter matéria orgânica, por causa das plantas que morrem e conferem adubo a esse local, por causa dos excrementos animais que conferem adubo a esse local. E à medida que eu vou me aprofundando, chega uma hora em que o solo acaba e o que eu vejo é rocha. Mas entre a rocha e a superfície, eu tenho várias camadas, vários horizontes, como você pode ver aqui nessa imagem. Eu tenho certeza que vários de vocês já passaram por algum lugar, talvez à beira de uma estrada, e viram algo parecido com isso aqui, ó. Um perfil de solo com cores diferentes. Essas cores diferentes representam os diferentes horizontes, sendo que essas camadas, esses horizontes, podem se subdividir em O, A, E, B e C. Normalmente, a diferença entre eles vai ser observada pela cor, pela textura, pela granulometria, enfim, por vários aspectos. O horizonte O é a camada orgânica, a camada superficial do solo. Você vai encontrar essa camada orgânica sempre que eu tiver vegetação. Claro, porque com isso ela vai estar nutrindo a superfície do solo. A camada A é uma camada que ainda recebe bastante desse material orgânico, tem muita influência da superfície. Se você usar agrotóxico, vai contaminar essa camada A. O que você jogar aqui no solo vai chegar nessa camada A. Ela normalmente não tem muito mais daquele material de origem da rocha-mãe, porque ela já foi muito transformada. Quando você na agricultura pega um arado para poder cavar o buraco no solo para jogar a semente, você vai cortar a camada O e a camada A. Geralmente, só essas duas camadas. A camada E é uma camada intermediária que nem sempre você vai encontrar, mas que vai ser presente, por exemplo, em lugares onde existe muito minério de ferro. E esse minério vai ser drenado, esses óxidos de ferro vão ser drenados para essa camada E. A camada B costuma ser a mais importante de todas quando você quer fazer uma classificação de um solo. Por exemplo, cheguei na beira da estrada, numa aula de pedologia, lá no 5º período da graduação de geografia, e aí eu quero analisar o solo, ver qual é a fertilidade dele, qual é o material do qual ele se originou, enfim, quero fazer uma análise. Aí eu vou analisar esse perfil olhando as características de cada camada, mas vou focar principalmente na camada B. Sabe por quê? Ela mistura muito do que a superfície já ofereceu ao solo, mas ainda mantém muito do que a rocha-mãe tinha de característica. Então a camada B, é o horizonte diagnóstico. Foi esse, inclusive, o momento da aula em que eu dormi e falei a palavra arroz, tá? Você pode identificar. Você pode olhar lá agora, pode ter olhado, você vai ver que eu falo lá. Então as camadas, permite identificar as camadas do meu arroz. Óbvio que agora não vou repetir isso, porque eu estou muito bem acordado. São 9 horas da manhã nesse momento em que eu gravo aqui a aula. Já tomei um bom café, então não acontecerá esse episódio de novo. E aqui na camada C, o interessante é você perceber que tem muito pedacinho de pedra ainda. Muito material não transformado. Por quê? Porque a pedogênese que acontece de cima para baixo ainda não conseguiu chegar tão bem a essa camada. Esse horizonte C também é chamado de saprolito, tá bom?
e ele representa aquilo que de mais próximo você vai encontrar das características da rocha-mãe, da rocha não alterada, inclusive pedaços dessa rocha não alterada. Tá bom? Isso aqui, gente, esse corte no meio da estrada, a gente chama de talude. Os taludes de estrada, expondo o perfil do solo, como esses, constituem bons locais para poder fazer essa análise pedológica. Tudo bem? Olha para essa imagem. O que ela mostra pra gente é a distribuição dos solos do Brasil. Calma, tu não tem que gravar isso aqui, não se preocupa, mas é bom você observar algumas coisas. Repara como a cor que mais se destaca é a laranja. Tá vendo? Por quê? Porque o latossolo é o tipo de solo mais comum aqui no Brasil. E repara aqui, ó, algumas manchas marrons que representam o chamado nitossolo, que é o que eu disse, que é popularmente chamado de terra roxa. Olha aqui, ó, a diferença entre eles. A cor é diferente, a textura é diferente e a fertilidade também. O nitossolo, a terra roxa, é um solo de origem vulcânica, formado pela decomposição do basalto. É avermelhado, é encontrado na região sul, no oeste de São Paulo. Esse nome, terra roxa, é um nome que veio da nomenclatura dada pelos italianos, que quando chegaram ali na região sul, em São Paulo, viram a terra vermelha, a terra rossa, e começaram a chamá-la assim. Aí nós, brasileiros, fez o quê? Nós pegou o rosso e transformou em roxo. Pronto, vida que segue, o nome pegou e é usado até hoje. Já esse outro solo, alaranjado, avermelhado, alaranjado, o latossolo, é um solo muito profundo, bem drenado, porém, como já sofreu muito com a lixiviação, é ácido. E aí, para corrigi-lo, você precisa pegar esse latossolo e jogar calcário, fazer a calagem, porque aí você consegue equilibrar o pH, consegue retirar esse excesso de acidez e isso permite que você possa utilizá-lo para agricultura. Tá bom? Outros dois tipos de solo que de vez em quando aparecem em questões falando sobre o território brasileiro são o massapê e o salmourão. Massapê é o nome popular de um tipo de solo que oficialmente é chamado de vertissolo. Você encontra em áreas do interior, na região sul, na zona da Mata Nordestina, e é um solo muito fértil, muito escuro, formado pela decomposição de gneisses, uma rocha metamórfica, e calcários, que são rochas sedimentares. E o salmourão é um termo super genérico que é usado há muito tempo, hoje menos, antigamente mais, para falar de alguns solos com cascalhos muito grossos. Você encontra, por exemplo, áreas de salmourão nas imediações de rios, não apenas, mas encontra às vezes. E aqui eu tenho outros 3 nomes de solos que podem aparecer para você em provas. O Chernosium ou Chernossolo é um solo muito fértil encontrado na Rússia e na Ucrânia. Não à toa, eles são grandes celeiros agrícolas. O Loess é um solo amarelado, muito fértil, encontrado na China. E não à toa, a área onde tem esse solo na China é a da China agrícola, um lugar onde se produz muito alimento para o mercado interno. Enquanto o permafrost é o nome que a gente dá para áreas de solos congelados, permanentemente congelados, em áreas polares e subpolares. Na superfície você olha, caramba, tem solo, mas embaixo o solo está congelado, independente da época do ano. E aí isso praticamente impede que a agricultura possa ser feita ali ou que plantas muito grandes possam crescer. Por isso, basicamente o que cresce são líquens, tundras, espécies com menor extrato, com menor tamanho. Ok? Vamos fechar nossa aula fazendo uma questão bem rápida que mostra uma imagem na qual, ao longo do tempo, a rocha vai sofrendo intemperismo químico e pedogênese até que dá origem a um solo. Primeiro é o horizonte A que se forma, e o O, e depois o B, sendo que o C é esse que está aqui embaixo e que ainda tem pedaços
da rocha-mãe. Então, o que a figura apresentada ilustra é o processo de origem e evolução dos solos, ou seja, a pedogênese. Tá bom? Dá o print aí na imagem, tá aqui a síntese daquilo que a gente já falou. Semana que vem eu volto para falar sobre solos de novo, mas para focar em problemas, impactos e em técnicas de conservação. Um beijo, um abraço e tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.